Fala galera, energia! Meu nome é Fernando Mota, professor de Química Pura! Vamos dar continuidade nessa aula ao modelo atômico atual. E hoje vamos falar desses outros caras aqui, ó. Essa galera aqui. Mas antes de eu continuar essa aula, dê o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho, comente, compartilhe, faça pergunta e toca a vinheta. Vambora! Curso de Química com o professor Fernando Mota. É Química Pura! Vambora, galera! Vambora dar continuidade à nossa aula sobre modelo atômico atual, né? Ou também modelo de orbitais, modelo quântico moderno, modelo matemático. Vambora dar sequência à nossa aula, galera! Show de bola, que Deus abençoe vocês, tá? Mais uma aula aqui, a nossa última aula sobre modelos atômicos. Olha só, galera, como eu já havia dito para vocês, tá? Nós vimos lá na aula anterior o princípio lá de de Broglie, né? De Broglie ou de Broglie, tá? Onde ele vai falar que o elétron se comporta como onda e como partícula. Quando eu falo que o elétron se comporta como onda, eu estou falando de luz, beleza? Luz. Partícula, corpo, tá? Só que nós vimos que dependendo do experimento, dependendo de como você vai observar o elétron, você vai perceber o elétron como onda, ou você vai perceber o elétron como uma partícula. Doideira, não é isso? É um trem muito doido, dá para pirar o cabeçote, né? Mas também muito massa. Então, além de de Broglie, nós vamos ter também esses pesquisadores aqui, ó. Primeiro aqui, 1925, nós teremos o quê? Wolfgang Pauli, que enunciou o princípio da exclusão, né? Normalmente a gente fala o princípio de exclusão de Pauli. O que diz esse princípio? Antes disso, preste atenção aqui. Galera, agora a gente já começa a ter conhecimentos da existência de níveis de energia, camadas de energia, tá? Então nós temos os níveis, né? Os níveis de energia, os níveis K, L, M, N, O, P, Q, K, L, M, N, O, P, Q, K, L, M, N, O, P, Q. Que isso, professor? O senhor ficou doido? Não, moço. Isso é pra gente memorizar mais facilmente. Quando você brinca com as coisas, quando você estuda se divertindo, o cérebro fica doidão e ele gosta disso. Ele gosta desse negócio, tá? Então, toda vez que você for estudar, procure brincar, procure curtir, procure sorrir. Te garanto, o aprendizado vai ser muito mais fácil, tá? Por que, Mota? Porque o cérebro funciona assim, tá? Já foi feito várias pesquisas e a neurociência demonstrou muito bem isso, que quando a gente faz uma coisa de forma divertida, o cérebro gosta e aprende mais rápido, tá bom? Então, nós já sabemos que nós temos os níveis de energia. Sabemos também que nós temos os subníveis de energia. Subníveis S, P, D, F, G, H. Lembrem que isso aqui, ó, pode ter vários, tá? Teoricamente pode ter vários. Então, nós temos, portanto, o elétron que se encontra em um nível de energia. Mas ele também se encontra em um subnível de energia, ou subcamada. Esse subnível pertence ao nível. Então veja só, o elétron se encontra em um nível, depois eu vou falar para vocês aí, né, sobre números quânticos, o que são números quânticos, numa outra aula, e aí nós vamos compreender melhor isso aqui. Então, mas o elétron se encontra em um nível, nesse nível existe um subnível, e nesse subnível existe um orbital. Quem introduziu esse termo de orbital foi em 1926 por Schrödinger, ou Schrödinger, tá? Schrödinger ou Schrödinger. Eu aprendi com o meu professor, o dia que me deu uma aula sobre esse assunto aqui, ele falava Schrödinger. tá doido, menino? Schrödinger. É para não esquecer como é que escreve, né? Então, Schrödinger, ele vai propor, né, ele vai falar sobre a existência de orbitais e não de órbitas. Lá no modelo de Rutherford, de Bohr,
de quem mais? Summerfield, nós vimos a existência de órbitas. Galera, uma órbita é um caminho conhecido, é um caminho certeiro, tá? Igualzinho o planeta está em uma órbita. Então o Rutherford pensava assim. Então órbita, tá? Uma órbita é um caminho certeiro, um caminho conhecido. Então tipo assim, você está aí na sua casa, né? Você está aí na sua casa, aí alguém bate na porta da sua casa e fala assim, sua tia tá aí, sei lá, sua tia tá aí você fala, minha tia tá aí não, foi pro trabalho. Só que a pessoa sabe onde que sua tia trabalha. Aí a pessoa, como ela sabe onde é que sua tia trabalha e conhece o caminho, ela pode ir nesse caminho que ela vai encontrar sua tia. Isso é uma órbita, é um caminho conhecido. Só que aí, Schrödinger, ele vem falar que não, o elétron não se encontra em uma órbita. O elétron se encontra em um orbital. E o que é um orbital, Motinha? Anota aí, orbital, anota aí, orbital. É a região do espaço ao redor do núcleo, é a região do espaço ao redor do núcleo, é a região do espaço ao redor do núcleo, pode colocar isso entre vírgulas, tá? É a região, vírgula, do espaço ao redor do núcleo, vírgula. Então é a região mais provável de se encontrar um elétron. Acabou a água, não abasteci, acabou a água. Então, ó. Então, orbital, galera, é a região mais provável de encontrar um elétron. Eu estou falando aqui sobre probabilidade. Região mais provável, mais provável. Imagine que a sua tia, ela vai para o trabalho por um único caminho. Ela vai para o trabalho por um único caminho. Aí a pessoa chegou na sua casa, bateu na porta. Ah, sua tia tá aí! Aí você fala, acabou de sair para o trabalho. A pessoa pode ir lá, ó, na estradinha, no caminhozinho, que ela vai encontrar sua tia, porque é uma órbita. Agora, imagine que sua tia, ela vai por um caminho A, pelo caminho B, pelo caminho C, pelo caminho D, por debaixo da terra, vai de helicóptero, de avião. Aí, meus queridos, já não dá para saber mais por onde sua tia passou. Não dá para saber mais. Então agora, meu amigo, eu sei que ela vai para o trabalho dela por aquela região. Então essa é a região mais provável de encontrar a sua tia. Mas eu não tenho certeza de onde é, qual é o caminho. Então essa é a diferença de orbitar e orbital, beleza? Então, o elétron se encontra em um nível de energia, em um subnível de energia e em um orbital, beleza? E aí esse elétron, dentro desse orbital, que a gente representa com caixinhas, geralmente a gente representa assim, ó, por exemplo, o subnível ou a subcamada P, tem 3 orbitais. Aí dentro desse orbital, você vai ter no máximo 2 elétrons, tá? Você vai ter no máximo 2 elétrons. E esses elétrons vão movimentar com espinhos contrários. Eles vão girar em sentidos contrários. Como assim, Mota? Se um está girando para um sentido, o outro elétron só pode girar para o outro sentido, tá? Então, um orbital ocupa no máximo 2 elétrons movimentando em sentidos contrários. Um movimenta assim e o outro movimenta assim, mas quando eu for falar de números quânticos, eu falarei de mais detalhes, tá bom? Quando eu for falar de números quânticos, eu falarei de mais detalhes. Tá, mas esses números quânticos, né, que a gente gosta de dizer que seria o endereço do elétron, tá? Entre aspas, não é isso? Porque senão eu teria certeza de onde o elétron está. Mas esses números quânticos são números que caracterizam a densidade de probabilidade de encontrar um elétron, né? Que vai falar sobre o seu nível, subnível, tá? Que vai falar sobre o seu orbital e que vai falar sobre o sentido de rotação. Então, esses números são chamados de números quânticos. E aí o que Pauli vai falar? Pauli vai dizer o seguinte, no seu princípio de exclusão, ele vai dizer que em um átomo, 2 elétrons não vai ter o mesmo conjunto de números quânticos. Não vai ter o mesmo conjunto. Por quê? 2 elétrons, eles podem se encontrar em um mesmo nível. 2 elétrons podem se encontrar em um mesmo subnível.
Dois elétrons podem se encontrar em um mesmo orbital. Afinal de contas, um orbital ocupa no máximo 2 elétrons. Mas se esses 2 elétrons estiverem no mesmo orbital, o que eu acabei de mostrar? Um vai estar girando para um sentido e o outro vai estar girando para o sentido contrário. Portanto, o conjunto de números quânticos vai ser diferente, pelo menos quanto à rotação do elétron, tá bom? Então não se esqueça, princípio de exclusão de Pauli. Princípio de exclusão de Pauli. Repete com a boquinha, repete com a boquinha. Princípio de exclusão de Pauli. Qual que é o princípio de exclusão de Pauli? Em um átomo, 2 elétrons não poderão ter o quê? Não poderão ter o quê? O mesmo conjunto de números quânticos, tá? Depois, Hund, ele vai falar sobre o princípio da máxima multiplicidade. Em 1925, nosso amigo Hund, princípio da máxima o quê? Multiplicidade. Ou também chamado de regra de Hund, regra de Hund, regra de Hund. O que diz a regra? Regra de Hund, tá? Anota aí a regra de Hund. Anotem aí a regra de Hund. Anotem aí. Hund vai falar o seguinte, o Hund vai falar o seguinte: no preenchimento de um subnível, os elétrons irão entrar preferencialmente, pode colocar entrar ou ocupar, né? Irão ocupar preferencialmente os orbitais vazios. De novo, princípio de quê? Princípio ou regra de Hund. Regra de Hund. No preenchimento de um subnível, os elétrons irão ocupar preferencialmente os orbitais vazios. Gente, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: um orbital pode ter no máximo 2 elétrons. Isso aqui, por exemplo, está ferindo a regra de Hund. Isso aqui está ferindo a regra de Hund. Porque pela regra de Hund, se eu vou colocar 2 elétrons aqui, esses elétrons vão entrar primeiramente onde? Nos orbitais vazios. Se eu colocasse 3, o outro entraria aqui. Se eu colocasse 4, agora sim eu colocaria o elétron emparelhando com o outro. Então, os elétrons vão ficar desemparelhados. Eles preferem ficar desemparelhados. Por que, professor? Eles preferem ficar desemparelhados. Porque desemparelhados eles têm menos energia, tá? O nível energético é menor. Prestem atenção no que eu vou falar aqui agora. Prestem atenção no que eu vou falar aqui agora. Tudo na vida busca ter menos energia. Tudo, tá? É espontâneo, é natural. As coisas buscam o seu menor grau de energia para ficar mais estável. O elétron, quando ele está em sua situação de menor energia, a gente diz que o átomo está no seu estado fundamental. Estado fundamental. Quer dizer que os seus elétrons estão onde? Nas posições de menor energia. Se porventura eu fizesse isso aqui, tá ferindo a regra de Hund. Tá ferindo a regra de Hund. Pode acontecer isso, professor? Pode acontecer. Mas se acontecer uma coisa dessa, a gente vai dizer que o átomo não está no seu estado fundamental. Ele não está no seu estado fundamental. Ele está no seu estado ativado. Eu já falei sobre isso também. O que é um estado ativado? É quando eu tenho um elétron excitadinho. Elétron excitadinho é um eletrinho que ganhou energia, tá? Ou seja, se o elétron ganhou energia, logo o elétron não está no seu menor estado energético, tá bom? Então tá aí a regra, cadê? Tá aí a regra de Hund, Vamos falar mais sobre isso quando eu estiver falando sobre configuração eletrônica. Ok, Schrödinger, já falei sobre o orbital. Heisenberg, 1927. Heisenberg, ele vai falar sobre o princípio da incerteza.
Princípio da incerteza de Heisenberg. O que é esse princípio da incerteza de Heisenberg? Heisenberg vai falar o seguinte: não é possível, ou é impossível, escreve isso aí, escreve, é impossível determinar simultaneamente ao mesmo tempo, né? É impossível determinar simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. É impossível determinar simultaneamente e com certeza, com precisão, com exatidão, a posição e o momento do elétron. O momento do elétron, galera, é a massa do elétron vezes a velocidade dele. Alguns livros, principalmente livro de terceiro grau, né, livro de ensino superior, eles vão falar sobre o momento. Dependendo da prova que você for fazer, tá? Unicamp, tá? ITA, FUVEST, eles vão falar sobre o momento. Nem cai isso, tá bom? Mas vocês vão encontrar também em outros livros falando sobre velocidade, tá? Princípio de Heisenberg, princípio da incerteza de Heisenberg. Não se pode, né, determinar ao mesmo tempo, simultaneamente, a posição e a velocidade do elétron. Mas por quê? Porque se você for medir a posição do elétron, ou se você for medir a velocidade, você vai interferir em alguma coisa do elétron. É tipo assim, quer ver? Tipo assim, ó. Imagine que eu solte uma pena aqui, ó. Bom? Luz, tá tudo claro, e eu solto uma pena. Quando você está enxergando a pena, dá para você falar sobre a posição da pena com relação ao chão. Dá para você falar sobre a posição. Você sabe, você está vendo a pena, você sabe falar sobre a posição. Eu tendo a massa da pena, eu consigo também calcular o quê? A velocidade dessa pena. Mas agora imagine uma sala escura. Feche os olhos. Não, você não fecha os olhos, você tem que olhar para mim. Eu vou fechar os olhos, olha. Tá, sala escura. Eu sei que tem uma pena aqui. Vou soltar a pena. Eu consigo enxergar a pena? Claro que não, porque eu estou com o olho fechado. Eu não vou ver a pena. Eu não vou ver a pena, porque eu estou com o olho fechado. Não vou. Aí eu vou ver a pena com a mão. Como assim, doidão? Eu vou colocar a mãozinha aqui, ó, e vou fazer. Opa, a pena tocou na minha mão, a pena está aqui. Opa, a pena está aqui agora. A pena está aqui. Ou seja, à medida que a pena vai caindo, eu coloco a mão e eu consigo saber onde que a pena está. E aí eu posso saber a posição. Porém, o fato de eu ter colocado a mão aqui, eu vou interferir na velocidade da pena. Então, é uma analogia para você compreender que não dá para você determinar com exatidão a velocidade e a posição do elétron. Não tem como, portanto, princípio da incerteza. E o massa é que as coisas aqui vão batendo. Ó, tem tudo a ver, ó. Cadê? Schrödinger falou sobre o quê? Orbital. Schrödinger falou sobre orbital. Região mais provável de encontrar, porque é tudo incerto. É tudo incerto. Princípio da incerteza, tá bom? E por fim, Chadwick vai descobrir os nêutrons. Repare que nêutrons só vai aparecer agora. Lá em Rutherford tinha nêutron? Em Rutherford não tinha nêutron, não. Modelo de Rutherford não tem nêutron. Mas Rutherford mencionou a possível existência de partículas neutras. Só mencionou, mas não faz parte do modelo dele. Aí o que Chadwick fez? Ele pegou o átomo de berílio, que tem 4 prótons, número de massa 9, bombardeou esse berílio com a partícula alfa, que já era conhecida, radioatividade já era conhecida, e aí produziu o quê? Carbono. Repare que aqui ocorreu uma transmutação. Átomo de berílio virou átomo de carbono. E sobrou uma outra partículazinha que tinha massa, mas que a carga era 0. E aí ele chama esse aqui de nêutron. Beleza? Então, galera, tá aqui, portanto, tá? Modelo atômico atual, tá bom? Não se esqueça. Princípio de exclusão de Pauli, regra de Root, tá? Os orbitais de Schrödinger, né? Heisenberg com o seu princípio da incerteza, Chadwick com a descoberta dos nêutrons, e nós vimos também o que na aula passada? De Broglie, que vai falar sobre o comportamento onda-partícula para o elétron. Galera, espero que vocês tenham curtido essa aula. Revise e não deixe de revisar. Revisar para a memória ficar. Um abraço, beijo no coração. Uhul! Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.